Tem um versículo que está em 2 Coríntios, quando Paulo escreve, no capítulo 5, no versículo 17, Paulo está escrevendo, ele diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já se passaram. Eis que se fizeram novas. Paulo está escrevendo e diz: olha, se você está em Cristo, as coisas velhas já foram e eis que tudo se faz novo. Bom, ótimo. É verdade. Nós iniciamos a nossa caminhada cristã e eu fiquei pensando, muitas vezes nós iniciamos, e eu acho que todos nós já experimentamos isso, como uma criança. É uma alegria tão grande. Como é bom o primeiro amor, o início da nossa caminhada. Nós somos cheios de sonhos, cheios de projetos, cheios de entusiasmo, de alegria. É ou não é? É ou não é? E às vezes até simplista demais. A gente lê um versículo desse e diz: ah, que beleza! Nossa, eu sou nova criatura em Cristo. Entreguei a minha vida a Jesus, confessei como meu único e suficiente Salvador. Diz a palavra aqui, vida nova. O que eu era, naquela mulher super comprometida, acabou, encerrou, vida nova, tudo novo. Às vezes somos assim como essas crianças. E quando eu estava escrevendo, eu parei, porque me veio à memória, eu fui a um casamento. E um dos meus netos, ali junto comigo, quando a noiva entrou, ele olhou, né? Era até a sua noiva, hoje a sua esposa. Ele olhou assim com o maior sorriso, naquela máscara, virou para mim e disse: vovó, quando eu casar, a minha noiva vai entrar num cavalo. Aí, abre aspas, eu fitei nos olhos dele, porque eu acho que essa linguagem é a melhor linguagem que pode existir, com máscara ou sem máscara. Meu corpo pode mentir, as minhas palavras podem mentir, mas os nossos olhos não mentem nunca. Fecha aspas, porque essa não é a pauta. E eu olhei bem para os olhinhos dele assim, e sorri com os meus olhos, fitei nele e falei assim: que legal, que legal. E fiquei pensando em fração de segundos. Ele não tem noção que as coisas não vêm prontas na vida. Não que ele não venha realizar esse sonho, não que seja impossível. Não, sei lá, se o Senhor preparar o casamento para ele, dependendo das condições dele, tem noiva que desce de helicóptero, tem noiva que vem de limusine, tem noiva que entra de charrete, daí por diante, qual o problema? Se ele casar num campo, a noiva dele pode entrar num cavalo, qual o problema? Nenhum. Mas ele não tem noção que nada na nossa vida vem pronto. Tudo é um processo e ele terá que passar por várias etapas. E a nossa caminhada cristã é exatamente isso. Nada vem pronto. Nós começamos lendo esse versículo: eis que se alguém está em Cristo é nova criatura. E aí é aquilo que eu falei: poxa, eu sou nova criatura, acabou. Posso agora sossegar, mas eu volto aqui e você vai falar: eu não acredito, Carmen, você vai falar sobre coronavírus. Não, não vou falar nada. Covid-19, não quero falar sobre isso, não. Eu não quero, não. Mas não se distraia. Não se distraia. Eu sou nova criatura em Cristo, é verdade, mas eu ainda não fui transportada para a eternidade, não. Eu vou continuar vivendo nesse mundo. Eu vou continuar vivendo com esta carne, cheia de marcas do pecado. Eu vou continuar vivendo. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. É verdade. Mas não é assim, não. Eu vou continuar vivendo num mundo que é cheio, que contém muita rebeldia, que contém muita desobediência contra Deus e contra a sua própria palavra. E eu preciso estar atenta. Por conta desta natureza adâmica, por conta desta natureza pecaminosa, eu não vou perdê-la. E aí, eu vi, pode virar para mim, Vanessa, por favor? Isso que eu estava meditando, pensando um pouco, eu achei uma colocação de Martinho Lutero, eu achei fantástica para esse momento. Ele diz assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido. Eu também, confesso, não sei vocês,
mas eu também. Aí ele diz assim, lá nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz, ele sabe nadar. O infeliz sabe nadar. Eu achei fantástico. E agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Eu parei nessa frase e falei, poxa, é isso mesmo a pauta da minha pregação. É isso mesmo. Eu achei que à medida que eu descia as águas batismais, não é assim que a gente, muitas vezes, ingenuamente, começa a descer as águas, subir nova criatura, falando em línguas estranhas, rajada de línguas, aquilo que eu fazia não faço mais, aquilo... Não, o infeliz sabe nadar. O infeliz sabe nadar. E agora, cabe a mim, matá-lo todos os dias. Todos os dias. A santificação é algo que é oferecido pelo Senhor gratuitamente a todo aquele que crê. É verdade, mas é um alvo a ser conquistado todos os dias pela luta contra a minha carne. Eu não posso distrair. Na palavra eu encontro muitas e muitas promessas de bênçãos. Mas eu não encontro uma passagem que diz assim, olha, a partir de agora, você entrou no mundo do cristianismo, a partir de agora, nessa nova caminhada, você está imune, blindado de qualquer ataque. Você está blindado de qualquer tentação da sua carne. Não tem isso. Não tem isso. O infeliz sabe nadar. Não distraia. Nós vivemos num mundo. Pastor Jorge pregou muito bem isso a semana passada. Se você não teve, você aí de casa, ou alguém aqui não teve oportunidade de assistir por algum motivo, volta lá. Pega a pregação dele. Ele abordou de uma forma muito fantástica. Nós vivemos num mundo extremamente secularizado. Um mundo que nós não podemos distrair, porque o pecado nos assedia constantemente. E somos tentados e sujeitos a estarmos sob ataque, e sob ataque chegarmos muitas vezes a deslizarmos. Nós vivemos um mundo tão secularizado, que ele chega a influenciar, se distraído, até os próprios crentes fiéis. Aqueles que são tementes, aqueles que estão sempre ali firmes. Diz que o que está de pé, cuide para não cair. Não tem aquele que pode dizer, eu nunca mais, depois daquele dia que desci as águas, nunca mais na minha vida. Não existe isso. Nós vivemos um mundo secularizado que nós não podemos distrair. Nós não podemos distrair, porque de alguma forma, por mais que eu tente buscar andar de forma, de acordo com a palavra, eu sofro os efeitos da secularização. Eu sofro, estou sujeito aos efeitos da secularização. Você já parou para pensar? E eu confesso para vocês, eu parei uns dias atrás, eu fiz um propósito com o Senhor, eu não vou entrar nas redes sociais. Eu não vou entrar. Não me acho uma pessoa viciada em rede social, mas eu disse, não vou entrar. Eu vou, o Zap hoje ficou minha agenda de consultório, não tem como, o Zap eu uso. Mas eu não vou entrar no Insta, não vou entrar no Facebook. Gente, pode desligar a câmera ou os que estão em casa vão ver? Olha, eu fiquei numa luta tão grande nos primeiros dias. Mas numa luta, quando eu menos dava uns 5 minutos lá, deixa eu ver, né? Os fakes da vida, porque o que você vai ver no Insta é um monte de besterol, né? Não é que não tem coisa boa, sim, mas assim, vai ver os fakes da vida, vai ver um monte de conversa mole, um monte de imagem mentirosa, um monte de... Opa, Senhor me ajuda no propósito que eu fiz. Gente, nos primeiros dias foi difícil. E eu fiquei boba com isso. Eu falei, como é difícil desintoxicar, fazer um detox, né? A Glócia não está aqui, fazer um detox dessas coisas. Taína, como é difícil fazer um detox digital. Que coisa mais difícil. Mesmo não sendo uma dependente disso, hein? Uma viciada disso. Não dá. Mas,
Você já parou para pensar? E eu disse que nós não podemos distrair. Quanto tempo você investe nisso? Você já parou para pensar? Quanto tempo você investe? E qual é a motivação do investimento que você faz nisso? E eu estou dizendo do mundo secularizado, não vou voltar nos pormenores disso. Disse que o pastor Jorge falou muito bem, não quero bater na mesma tecla, mas eu falei dos efeitos que isto faz sobre cada um de nós. Você já parou para pensar quanto você investe e por que você investe? Por exemplo, bom, eu fico então lá no Insta numa live de alguém que fala sobre a psiquiatria, sobre a psicologia, ok. Estou buscando crescimento. Mas não é isso muitas vezes. Muitas vezes nós ficamos em coisas desnecessárias. Muitas vezes eu uso esses recursos influenciada por esse mundo secularizado para abastecer um ego meu se eu tiver uma autoestima comprometida. Eu uso esses recursos e invisto muito tempo, porque o mundo diz que para que eu tenha voz expressiva, para que eu seja vista como profissional, para que eu seja vista, eu tenho que fazer isso. Para que eu seja atinada, para que eu tenho que fazer isso. E quando eu menos percebo, eu estou investindo de forma consciente ou não consciente, eu estou investindo naquilo que o mundo diz que eu preciso para ter sucesso, para ter status, para ter uma autoestima ajustadinho. Eu preciso disso, quando não é real. Eu preciso disto, da palavra. Buscar em primeiro reino. As demais coisas Ele vai acrescentar. Ele vai dar, Ele vai acrescentar. Então nós não podemos distrair. Tá legal, Carmen, você falou até agora, mas você acha que nós que estamos aqui, nós que estamos em casa, convertidos, ou num pleno domingo, não estamos na praia, que agora tinha sol hoje, ouvindo aqui a palavra, nós corremos esse risco? Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra em Atos, capítulo 4, versículo 36. Diz que José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Continua. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Para aqui, depois nós vamos continuar refletindo em cima desse texto. Eu quero refletir um pouco em cima desses três personagens. Embora esse texto ele vá trazer uma abordagem em cima destes valores, de bens materiais, eu não quero focar somente nisso. Mas eu quero ir um pouco adiante, aquilo que o Senhor foi me dando como direção, e pensar em outros valores, que se nós distrairmos, nós barganharemos também. Nós deslizaremos também. Nós estamos falando, e só para situar que contexto é esse. Lógico, estou falando de Atos, igreja primitiva. Igreja primitiva, havia acabado de acontecer o derramamento do Espírito Santo, todo mundo cheio do Espírito Santo, cheio da plenitude do Espírito Santo, fogo puro, como a gente diz, todo mundo sapatinho de fogo, como a gente diz, todo mundo cheio dessa presença. 120, dali um pouco tem um discurso de um homem cheio do Espírito Santo. O nosso querido Pedro, de 120 já passa para 3.000. E diz que eles eram uma igreja que eles perseveravam unânimes, juntos. Até o pastor Ricardo falou um pouco a respeito disso. Unânimes e juntos na doutrina. Perseveravam unânimes juntos na comunhão, no partir do pão e na oração. Que igreja permanece junto se não for uma igreja cheia da presença do Espírito Santo? Me fala, quem permanece firme, unânime, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na oração? Se não for uma igreja cheia da presença do Espírito Santo,
Isso não acontece. E eles estavam ali unânimes, cheios dessa presença, fogo puro mesmo. Todo mundo lá no TRTT, provavelmente, né? Era língua daqui, língua dali. Até milagre acontecia. Porque uma igreja onde todos estão cheios do Espírito Santo, milagre acontece. Os sinais acompanharão aqueles que creem. E aí diz que Pedro lá está com João na porta do templo de Formosa, tem lá alguém mendigando, me dá uma esmola. Ele olha bem, olha lá o fitar nos olhos novamente, né? Ele fita nos olhos do mendigo e diz assim, não tenho nada para te dar. Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada disso. Mas o que eu tenho te dou, levanta, anda. E esse coxo foi curado. Quer dizer, acontecia coisas incríveis naquela igreja. Lógico, nós não somos tão simplistas assim, eu diria, e nem tão inocentes assim, que era uma igreja maravilhosa, não existia problema ali. Lógico que existia problemas ali. Se você for aprofundar um pouco mais, estudando o livro de Atos, você vai ver, estudando a história, você vai ver, tinha problemas ali, certamente que tinha problemas ali, mas a questão é que ali, exatamente, tinha gente crente mesmo, mas tinha gente distraída. Não distraia. Não se distraia. Cuidado. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas nós somos os velhos portadores do vírus do pecado. Vou repetir. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas eu não posso distrair, você não pode distrair. Nós somos os velhos portadores do vírus do pecado. Por isso que quando eu iniciei, eu falei, eu não quero falar de Covid, nós já estamos por aqui, eu quero falar de um vírus que volta e meia, ele nos ataca. Basta distrairmos. Quando nós éramos pequenos, lá pela primeira infância, quem é que não teve aquela chamada catapora? Acho que a maioria teve, né? Aí aquela bolinha, aquela coceirinha, aí vai, aquele incômodo, a mamãe separa dos irmãos, fica uns dias ali, dali um pouco, seca, pronto, volta ao contato, e que beleza, vamos embora. Saímos da primeira infância ou segunda infância que isso acontece, e a gente fica adolescente, a gente fica adulto, e aí, olha que interessante, quando você chega, e a ciência já diz isso, vai passando e chegando depois dos 60, de repente você está bem, né? Eu digo de carteirinha, aí começa uma coceirinha. Coceirinha pica. Essa coceirinha dói. Dói, só quem teve sabe. Dói. E aí você começa a fazer ferida, e aquilo machuca, aquilo dói, aquilo te tira o sono. E aí você vai procurar o profissional da saúde e diz, doutor, e ele diz assim, é o vírus da catapora. O quê? É o herpes zoster. É o vírus da catapora. Ele estava dormindo, ele é simples assim. Ele estava dormindo, ele acordou. E a partir de agora, você não vai distrair. Eu escutei isso. Como assim? Porque ele aconteceu. O vírus aí, ele voltou só porque você distraiu. Você passou a comer mal. Você está se alimentando mal, a sua imunidade desceu. Sabe por quê? Você distraiu com a sua alimentação. Você distraiu, não ajustando o seu estresse. Você foi no pico do estresse. E se você bobear agora, e eu experimentei isso 4 vezes já. Aí eu fiquei ligada. Agora, opa, não descuida do inhame, né? Não descuida daquelas coisas para subir a imunidade. Que se bobear, lá vem um infeliz de novo, ele acorda. Meu irmão, não distraia. Se você distrair em termos da leitura da palavra, da comunhão com o Senhor, se você distrair com o seu devocional, coração, com a comunhão, você corre o risco do deslize. Você corre o risco da enfermidade espiritual. Vamos lá. Lá, gente cheio do Espírito Santo. Só que gente distraída. Barnabé, Safira e Ananias. Vamos pensar um pouquinho na manifestação dessas carnes. Barnabé, como disse o texto, ele vai lá, tem uma propriedade, vende a sua propriedade e
Lógico, aquilo acontecia como a gente vive hoje, nos dias de hoje. Aqui, o pastor falou um pouco na hora do dízimo. Todos nós já sabemos isso aqui. O celeiro está aí. Gente, tem famílias para serem abastecidas. Tem 50 famílias esperando a cesta básica. Nós dividimos aquilo que nós temos com aqueles que têm necessidade. E aquela igreja era uma igreja que fazia isso. Era uma igreja que eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades para poder suprir as necessidades dos que tinham menos. Então, algumas igrejas, gostaríamos que todas, e nem podemos dizer que não são todas, ainda continuam tendo essa prática. E aí Barnabé vai, tem a propriedade, vende a propriedade, coloca lá nos pés dos discípulos e, ok. Diz que vem lá Safiras, nós lemos ali, Safira e Ananias, vende uma propriedade, tá? E antes de colocar aos pés do Senhor, a palavra, e eu quero que você guarde isso, eles fazem um acordo entre eles. E eles decidem, eles escolhem reter uma parte. Presta atenção nisso. Eles fazem uma escolha. Eles decidem juntos, em comum acordo. Em comum acordo, vamos reter uma parte. E vamos depositar, olha a palavra, o restante. Vamos entregar a sobra. E eu volto a dizer, a minha preocupação não é enfatizar isto. A minha preocupação hoje é deixar registrado, que fique, já está no meu coração, vocês não sabem quanto Deus trabalhou comigo numa palavra dessa. Quantas vezes que nós não fazemos igualzinho? Quantas vezes que nós não temos as mesmas atitudes? Barnabé vai, imagine, quando ele tem uma atitude dessa, se esse homem era um homem bem visto perante a comunidade, imagina depois disso. Nossa, caramba, Barnabé, cara, vendeu a propriedade, entregou tudo para dividir com pessoas necessitadas. Ou seja, nesse contexto estava Ananias e Safira também. Eles tomaram conhecimento. Eles decidiram fazer as mesmas coisas. Eles escolheram fazer a mesma coisa. Vender a propriedade, vamos entregar para dividir e suprir as necessidades. Porém, o vírus do velho homem, o vírus do pecado, nesse momento acionou. E é lógico que aquele outro nosso inimigo, o diabo, Satanás, aquele que anda ao derredor buscando a quem ele possa tragar, ele não dá trégua. Tanto é que Pedro faz uma colocação e diz assim: por que Satanás encheu o teu coração? Certamente que a atitude de Barnabé foi a atitude de um homem dadivoso. A questão chama-se motivação. Motivação não é isto. A questão chama-se motivação. Ele entregou tudo. De novo, isso não. Ele entregou tudo, a motivação de um servo que entrega tudo para servir. Ele entrega tudo para servir. A motivação do outro casal, que entrega uma parte, retém uma parte e entrega o resto para servir. Eu não sirvo só com isto. Aí eu volto e fico pensando aqui, atitude de crente distraído, atitude minha e sua. A atenção deles despertou. O que acionou no coraçãozinho deles? A cobiça da honra que os dois passaram a ter aos olhos dessa comunidade, certamente. Barnabé passou a ser uma pessoa honrada. Caramba, ele entregou tudo.
Quantos foram abençoados com esse coração dadivoso, com esse servir na íntegra, de forma plena, total? Quantos foram abençoados? Entrou no coraçãozinho deles, e Pedro faz menção a isso. Entrou no coraçãozinho deles a cobiça, em termos dessa honra também. E aí eu fico pensando, quantas vezes não entra no meu e no seu coração isso? Quantas vezes? Não minta. Nem que por fração de segundos. Às vezes você fala, puxa, o Andrei, olha, ali no louvor, olha, ele serve 20... Elisete, puxa, qual a motivação de muitas vezes você vir servir aqui? Qual a motivação de você muitas vezes servir numa diaconia? Qual a motivação de você servir aqui? Poxa, pastor Ricardo prega para todo, olha quanta gente assistindo aí no mundo inteiro. Eu subi aqui também, hein? Opa, menos. Quantas vezes o velho vírus não nos ataca, nem que por fração de segundos, a cobiça, o orgulho, a prepotência, o encher-se de si, a inveja. Quantas vezes esse vírusinho maldito não vem e acorda novamente? Acorda novamente. Quantas vezes? Não precisa abrir não, mas 1 João 2, 15, 16 diz assim, olha... Não amem o mundo, porque no mundo tem a concupiscência da carne, tem a concupiscência dos olhos, tem a soberba. Não amem. Gênesis 3, o que é que aconteceu? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência, soberba. Cuidado, a queda começou lá, esse vírusinho já estava lá, a catapora da primeira infância, e o herpes da terceira, quarta idade. Não distraia. Ananias e Safira, crentes valorosos, eu creio, estavam ali no meio daquela comunidade, só que por fração de segundos distraíram. Batizados, cantavam, talvez tocassem no louvor, cantavam, serviam na diaconia, serviam no celeiro, servia lá com outro pastor no evangelismo, serviam. Batizados, cheios do Espírito Santo, bastou distrair 1 segundo para poder deslizar. Quantas vezes a gente esquece que quando nós retemos, assim como eles reteram uma parte. Opa, eu seguro aqui. O que é que tem por detrás disso? Eu só seguro quando eu sou picada pela avareza, o vírusinho da avareza. Afinal de contas, eu vendi, né? Como disse o pastor aqui, se o seu dízimo é de R$10 ou de 100 mil, não faz diferença. Não faz diferença se eu não bobear e não deixar o vírus me tocar. Opa! 100 mil. Bom, quando eu dou 100, tudo bem, mas agora, tirar 100 mil é um carro, 100 mil é uma casa. 100 mil. Bom, então eu vendo, aí o aluguel eu tiro de lá, e a gente vai fazendo essas coisas. Distrai 1 segundo para você ver. Distrai 1 segundinho. E quando esse vírus da avareza entra, sabia que ele dá margem para hipocrisia e para mentira? Eles foram dissimulados. Amor, vem cá, querida. Fala, coração. Olha, a gente vendeu... Mas aí, o que você acha? Eu estava pensando, não, coração, você tem razão. Cuidado, dissimulados. Eles foram. Ela concordou. Tanto é que acontece com um e acontece com outro. Bom, Carmen, você está brincando. Então, a gente precisa dar dízimo direitinho. Senão a gente é fulminado. Não é nada disso, não. Eu estou falando da motivação do nosso coração. Quantas vezes que nós não agimos exatamente como Ananias e como Safira? Quantas vezes que nós não mentimos para nós mesmos? E quantas vezes nós não mentimos para o Senhor? Quando? Quando eu digo assim,
Eu canto e eu digo isso, o Senhor é meu tudo. Gente, eu confesso que depois que o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração, eu orava e continuo orando, Senhor, o Senhor é meu tudo, agora eu meço. Eu tenho dado umas paradas assim, falo, o Senhor é meu tudo? É verdade, Carmen? O Senhor é meu tudo? De verdade? O Senhor é o meu tudo no meu tempo? O Senhor é o meu tudo na minha agenda? O Senhor é o meu tudo nas minhas finanças? O Senhor é o meu tudo nas decisões que eu tomo, nas escolhas que eu faço na minha vida? O Senhor é meu tudo? Gente, eu creio que foi escolhido a dedo para trazer essa palavra, porque ele tinha que trabalhar comigo. Para de falar que eu sou teu tudo, não minta. Começa a se corrigir em algumas coisas. Eu sou teu tudo na tua agenda? Eu sou teu tudo? Eu sou teu tudo, não é de verdade isso que você está me falando? Preciso cuidar. Aí, a gente mente para a gente mesmo. E a gente mente para o Senhor. Muitas vezes Ele é o nosso tudo entre aspas. Entre aspas. Eu retenho um tempo maior para mim, para o meu trabalho, para as minhas coisas, para o consultório. Eu preciso. E a gente é bom de justificativa. Sabia? A gente é bom, a gente arruma cada uma melhor que a outra. Eu preciso trabalhar, eu não posso. Olha, bom, eu também estou dando tudo. Eu tô chegando no meu limite. Eu trabalho aqui na feirinha, é o meu tudo. É o meu tudo. É o meu tudo. Não mente para você mesmo e não mente para o Senhor. Que seu tudo? Que seu tudo? Presta atenção. Presta atenção, Carmen. Presta atenção. Se não é com você, deleta. Deixa aqui comigo. Que comigo é. Comigo é. Não minta. Não minta. Eu sou o seu tudo. E aí, o que chama a atenção, no versículo 3, é quando Pedro fala isso, né? Disse Pedro, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração, Ananias? Por que Satanás encheu o teu coração? Gente, nós não podemos descuidar desse vírus. É verdade. Nós não podemos distrair. Eu não posso deixar a imunidade cair, mas eu não posso deixar de orar. Eu não posso deixar de buscar o Senhor, porque senão eu vou ter que de novo, como disse Martinho Lutero, o infeliz sabe nadar. Mas eu preciso matar todos os dias. Satanás, sabendo disso, encheu o coração de Ananias e Safira, encheu. Só que tem uma segunda parte interessante nesse versículo. Ele acolheu aquilo que Satanás encheu o coração dele. Essa parte é pesada. Ele vem o dia inteiro na igreja, culto de manhã à noite. É verdade, né? Verdade. Eu posso acolher ou não acolher. Ele acolheu. Ele acolheu. Satanás encheu o coraçãozinho dele. Às vezes ele enche o nosso coração. Mas nós podemos dizer, arreda-te, Satanás, em nome de Jesus. Não, não, não e não. Nós temos as mesmas vontades, os mesmos desejos que qualquer outro? Lógico. É lógico. Nós não chegamos à eternidade. Ainda estamos aqui. Mas eu posso me posicionar. Ele ficar aqui, lembra? Eu nem me lembro mais quando era aquele... O diabinho soprava aqui e o anjinho falava aqui. E ele ficava dividido, né? Eu não me lembro qual que era a divulgação lá, que propaganda era. Nem era propaganda, é outro nome, né? Propaganda é antigo demais. E aí, às vezes a gente fica assim. Satanás fica soprando. Para te ajudar a ficar vítima da situação, né? Coitado de você. Descansa. Que é isso? Tanto jovem aí, vai fazer a obra. Deixa esses jovens. Dá só o que sobra. Dá o restante. Você já fez bastante. Deixa os outros fazerem. Sai, Satanás, em nome de Jesus, sai. Arreda-te. Esse vírus não vai me picar. Ele não vai acordar, eu não vou deixar ele acordar. Ananias acatou. Ananias acatou. E aí a questão maior foi exatamente a escolha que eles fizeram. Uma certa ocasião, Ricardo fez menção a isso,
Mas teve uma pesquisa em 2021 falando sobre essas questões de escolhas e decisões, e nessa cotação feita, nesse levantamento, nessa pesquisa, diz que nós tomamos, em média, 35 mil decisões por dia. É decisão demais. Escolha demais que nós fazemos. Desde as mais simples até as mais complexas. Há uma média de 35 mil decisões que nós tomamos por dia. Satanás pode tentar encher os meus ouvidos, o meu coração, mas quem vai acatar sou eu. Quem vai fazer escolha para deixar que os deleites da carne sejam supridos, sou eu. Sou eu. Ninguém desliza de um minuto para o outro. Ninguém cai de fração de segundos para o outro. Nossa, ontem você era um crentão, hoje caiu no adultério. Não, você não caiu hoje, essa madrugada. Você já vinha caindo. Mas, vamos lá, encerrando, não distraia. Não distraia. Por mais que sejamos novas criaturas, em Cristo Jesus, nós somos os velhos portadores do vírus do pecado. Sujeitos a ataques constantes. Não distraia. Sabe por quê? Nós temos uma dificuldade enorme para encarar a nossa carnalidade. Muito, muito. Como é duro encarar que volta e meia eu sou picadinha do orgulho. Como é duro encarar que na minha carnalidade tem umas coisinhas que eu tenho que ficar esmurrando que nem Paulo a minha carne, para não dar com a língua nos dentes e ser dura. E falar rasgadamente. Sei lá, cada um tem né? O tendãozinho de Aquiles. Cada um tem a sua fragilidade, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas limitações. Mas nós temos uma dificuldade enorme de encarar a nossa carnalidade. E sabe por que nós temos dificuldade de encarar a nossa carnalidade? Porque nós adquirimos aquele infeliz que busca formas e sabe nadar. Nós passamos a utilizar de algumas máscaras para disfarçarmos e justificarmos aquilo que ainda habita aqui nessa velha carne. Só que tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Deus não se deixa levar pelas máscaras que nós utilizamos. Em momento nenhum. Ele conhece, sem que uma palavra saia dos nossos lábios, o intento do nosso coração. Ele conhece. Não distraia. Às vezes você pode usar uma máscara para disfarçar a sua vaidade que ainda não foi trabalhada. Às vezes você usa uma máscara para disfarçar o seu orgulho, a sua cobiça, a sua inveja que ainda não foi trabalhada. Que volta e meia aparece por aí. Mas Deus não se deixa levar. Não distraia. Guarde isso no seu coração. Se você não atentou para tudo que foi dito, guarde isso. Nós somos os portadores do velho vírus do pecado. A sexualidade é coisa boa, criada por Deus? É. Se falar aqui, até no meio desses adolescentes, já é coisa ruim. Não é não, é coisa boa, Deus criou. Só que se nós descuidarmos da nossa carne, ela se torna uma perversidade, uma vergonha para cada um de nós. Se nós descuidarmos da nossa carne, tendenciosa ao egoísmo, arrogante, presunçosa, ela vai puxar para o seu lado para suprir os seus desejos. Se nós descuidarmos e distrairmos, a nossa carne vai nos convencer de que nós não precisamos que o Senhor nos dê orientação e direção para nada. Somos independentes, maduros e já sabemos como caminhar. Entre a escolha do bem e do mal, ele não precisa me dizer o que eu sei. Eu já sei, conheço a palavra. Já li 40 vezes esta palavra, essa Bíblia inteira. 100 vezes. Eu li em 15 dias. Distraia. Não distraia. A nossa carne ama a independência. Cuidado. Esse é um dos grandes inimigos
que nós estamos trabalhando nessa manhã. Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados, encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que confessa, Senhor, sou miserável, miserável, como disse o meu irmão Paulo, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e aquilo que eu teria que fazer, eu não faço. Senhor, eu sou miserável, eu preciso confessar isso, mas eu não preciso só confessar, eu preciso deixar, abandonar, me empenhar para não mais tropeçar nesse quesito aqui. Esse alcançará misericórdia.